dia. Para mim ainda é bom dia. Eu ainda não almocei. Hoje a gente está aqui começando mais um projeto. E eu vou convidar aqui a Denise, que vai fazer a live hoje comigo. Ela já entrou. Oi. Entrou com a câmera virada. Tava mostrando a parede. Tá vendo nós duas aí? Eu estou vendo. Dessa vez estou vendo. Tudo bem, Letícia? Tudo jóia, tudo tranquilo, graças a Deus. Boa tarde, né? Todo mundo. Feliz, empolgada por todos os projetos que a gente está fazendo, por todas as coisas que a gente tem para fazer aqui, que vão ser muito boas, né, Denise? Estou bem animada para esse ano aí, muita coisa boa tem para acontecer, né? Temos muitas novidades, então vamos que vamos. Vamos que vamos. E hoje a gente tem um monte de novidades aqui, então fiquem até o final, porque a gente vai contar as novidades lá no final. A primeira novidade, que é o motivo dessa live, é o projeto que eu e a Denise montamos para este ano, que começa hoje e vai até o último dia de dezembro. Toda quinta-feira a gente vai ter live aqui. Essas lives vão ser de muito crescimento, para realmente fazer um 2025 diferente. Para fazer essas lives, a gente se inspirou em um livro, que é um livro que tem meu coração, e eu mostrei para a Denise, ela também amou, e a gente mergulhou juntas nele. É 50 Tons para o Sucesso. Por que a gente decidiu trabalhar aqui com vocês com esse livro? A gente já vem trabalhando, tanto a Denise lá no perfil dela, eu também ali no perfil das terapeutas, muito essa questão que a gente traz sempre, que é da autocura. Então, eu estou fazendo lá os 40 dias de autocura, que é realmente uma limpeza ali da parte física, mental, espiritual. A Denise está trabalhando lá no perfil dela também, essa parte. Então, faltava uma coisinha para complementar. Esse livro, ele vai realmente complementar tudo isso. Por quê? Aqui, a gente vai trazer direcionamentos, insights e ferramentas para vocês aplicarem na vida real de vocês. Por quê? Não adianta somente a gente trabalhar a parte de dentro e não fazer nada aqui do lado de fora. É preciso ação, é preciso movimento para realmente a gente fazer a mudança na nossa vida. E é um conjunto, né? Tudo está interligado. E a gente vai falar sobre sucesso. E hoje a gente vai começar com a introdução desse livro, que é o que é sucesso. A Denise vai começar aqui, a gente vai ler alguns trechos, vamos comentando aqui, fazendo as trocas para vocês entenderem o que vai ser todo esse processo e tudo que a gente vai trazer aqui para esse nosso crescimento juntas. Porque a gente compartilha com vocês, mas muito mais do que vocês, a gente também aprende muito aqui. A Denise vai começar lendo, a gente vai parando, comentando. Isso aí. Deixa eu primeiro cumprimentar o Fábio. Tudo bem, Fábio? O Fábio é uma das novidades, né? Tem novidades a respeito do Fábio também, que a gente vai contar lá no final. Depois a gente conta. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigada por estar aí nos apoiando. Então, vamos lá. Ai, que bom. Que bom que o Fábio aqui. Eu vou ler aqui uma parte da introdução do livro, que nada melhor do que o próprio autor para descrever sobre o livro, né? Então, diz assim: o que é sucesso? Quando pensa em sucesso, o que vem à sua mente? Dinheiro? Carros? Viagens internacionais? Nossa sociedade atual é orientada
ao consumo. Por isso, provavelmente, as primeiras coisas em que você pensou foram itens que o dinheiro pode comprar. Também é orientada a sensações e sentimentos. Então, você pode ter pensado em alguma definição emocional, como felicidade ou sensação de bem-estar. No entanto, uma pessoa que tem muitos bens materiais, mas é emocionalmente descontrolada e não consegue ser feliz na vida amorosa, pode ser considerada uma pessoa de sucesso? Eu creio que ninguém a consideraria assim. Sucesso é um conjunto de fatores. A maioria deles depende exclusivamente de cada um de nós. E eu entendo por sucesso é alcançar a excelência nas principais áreas da vida. Ter estabilidade emocional e financeira, manter amizades saudáveis, ser feliz no casamento, ter um bom relacionamento com seus colegas, alcançar e superar suas metas, se manter progredindo. Perceba que o sucesso é feito de verbos, de ação, de movimento. Sucesso não é um local de destino, é o processo, o desenvolvimento. Essa frase aqui é forte, é muito verdadeira, é assim, profunda mesmo. Porque a maioria do tempo, a gente fica com a cabeça em, quando eu chegar lá, quando eu alcançar tal coisa, quando eu conquistar isso, quando eu me tornar aquilo, quando eu fizer isso. Mas o sucesso não é o destino. O sucesso é o processo. Chegar nesse lugar, a gente vai ter outros para chegar. E aí parece que o sucesso nunca chega. E assim, é incrível, né, Letícia? Como a gente já tem conversado, tanto na mentoria que você está fazendo com nós, as trocas que a gente tem feito, a importância da gente ter a consciência do processo, de estar feliz no processo, né? De se alegrar com o processo. E quando você percebe a sua evolução, a cada dia, por mínimo que seja, e você se alegra com isso. Ontem mesmo, né, que eu compartilhei com vocês coisas que eu tinha escrito há 2, 3 anos atrás que eu queria alcançar, e hoje eu já alcancei, e eu não tinha nem percebido. E quando você percebe isso, que você está, né, progredindo, isso é sucesso, né? Essa consciência de evolução, de crescimento. Isso é maravilhoso, a gente precisa ter a consciência disso, né? Ó, o Fábio colocou aqui, ó, a Carla falou, ó, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E é exatamente isso. Se a gente fica só olhando para o que está acontecendo ou esperando o que vai acontecer, a gente fica ali naquela ilusão de que um dia algo extraordinário vai chegar e a gente vai ter sucesso. E não é assim. O sucesso é todos os dias. O sucesso é a gente acordar com saúde e buscar pelos nossos sonhos. Porque o sucesso não é um destino, né? Não é uma chegada. O sucesso está no processo. Ele acontece todos os dias. E o quanto é importante ter essa consciência e saborear cada dia, cada passo, cada evolução, cada aprendizado que os desafios da vida vêm para nos ensinar, né? Isso é sucesso. Encarar cada desafio como algo que vem para nos ensinar. Pode continuar. Continuando. Se realmente for uma pessoa de sucesso, você nunca vai achar que alcançou o sucesso pleno. É aquilo que você acabou de falar. Porque quando você alcança aquilo, tem um novo projeto pela frente, né? E assim é a nossa vida. A gente sempre vai buscando mais e mais, né? É claro que desde que seja algo saudável, sadio, tudo em equilíbrio, né? Porque como eu estou compartilhando mais cedo na live aqui, a questão dessa loucura do desespero pelo poder, pelo sucesso, isso não é saudável. A gente tem que entender que ambição
ambição é saudável, ganância não é saudável. Tem uma grande diferença e as pessoas confundem, né? É saudável e é bonito ter ambição. Ganância, não. Ganância é algo negativo. Exatamente. É importante a gente trazer essa consciência, né? Porque tem pessoas que acham que a ambição é feio ou é errado. E não, muito pelo contrário, né? A gente, na verdade, nem conseguiria viver sem ambição, né? Porque não faria sentido a nossa vida. Agora, a ganância, ela faz com que a pessoa passa por cima do que for preciso, passa por cima dos outros e não tá nem aí para alcançar aquilo que ela quer. E muitas vezes por cima de si própria, né? Porque acaba não olhando para a sua saúde e, enfim, as suas questões, as suas necessidades básicas, muitas vezes. Então, isso sim é prejudicial. As pessoas fazem isso perceber. Minha proposta é mostrar a você o caminho para o sucesso. Eu acredito no impossível, no improvável, no poder da fé, no poder da palavra. Acredito em milagres. E por isso mesmo preciso deixar algo bem claro a você. Milagre não é mágica. Depois que Deus criou o ser humano, Deus nunca mais fez coisa alguma sem a participação do homem. Se você está lutando sozinho e não tem tido resultado proporcional ao seu esforço, é necessário entender exatamente o que está errado. Não se preocupe em mudar pessoas ou situações à sua volta, em conseguir um novo emprego ou em abrir seu próprio negócio. Sinto informar, mas abrir uma empresa não vai mudar sua vida. Uma promoção não vai mudar sua vida. Um novo chefe não vai mudar sua vida. A única forma de mudar sua vida é mudando a si mesmo, mas é claro, vai precisar de uma fonte externa a você para orientá-lo durante essa mudança. Alguém que o conheça muito e bem. Alguém que o conheça muito bem e que saiba onde você quer chegar. O sucesso foi idealizado por Deus, sendo ele o ser mais perfeito que existe, criador de todas as coisas boas, inspirador do maior best-seller de todos os tempos e idealizador de tudo o que realmente funciona no universo. Acredito que temos muito a aprender com sua forma de pensar. Por isso, muitas vezes, irei recorrer ao que ele determinou que funciona. É o que chamo de inteligência espiritual, a inteligência de Deus. Creio que temos muito a aprender com essa sabedoria milenar, que tem provado que funciona, desde os antigos judeus até os dias de hoje. Não é à toa que uma nação tão antiga e tão perseguida tenha tantas histórias de vitórias militares, tenha caído e se levantado tantas vezes, escapado do exílio e de inúmeras tentativas de extermínio e se firmado, por milhares de anos, como geradora das mentes mais criativas e transformadoras da humanidade. Mentes incontestavelmente brilhantes como Albert Einstein, Steven Spielberg, Mark Zuckerberg, Franz Kafka, Joseph Pulitzer, fazem parte da lista dos judeus mais influentes da história, sem contar o próprio Jesus. Mesmo representando menos de 1% da população mundial, os judeus receberam cerca de 20% de todos os prêmios Nobel dados até hoje. Se isso não é sucesso, eu não sei o que é. Não é minha intenção convertê-lo a alguma religião ou igreja, nem citar versículos a todo momento. Mas seria injusto de minha parte não falar do que funciona. Não estou falando de religião. É importante que você entenda que a base para a transformação de sua vida é muito mais profundo do que ter fé em si mesmo, ter uma religião ou acreditar que Deus existe. Se aprender a desvendar os segredos da inteligência espiritual, você e sua vida serão transformados de uma maneira que jamais imaginou ser possível. O que mais gosto nos relatos bíblicos é a quantidade de vezes que você vê coisas impossíveis acontecendo. E nenhuma dessas coisas aconteceu por mágica, mas pelo uso prático da inteligência espiritual. É como se houvesse dois mundos.
o mundo visível, que podemos experimentar por nossos 5 sentidos, e o mundo invisível, onde as coisas acontecem primeiro, antes que possamos ver. E aqui eu acrescentaria a fé, né? A nossa fé, o nosso acreditar em tudo. Porque, assim, como na própria palavra diz, né? Deus criou tudo pela palavra. A palavra tem poder. E por que nós não usamos, então, essa palavra? Eu falo e creio. A Bíblia também diz isso. Crie, por isso falei, né? E se eu creio, eu tenho fé que isso vai acontecer. E como ele diz aqui, existem 2 mundos, né? O visível e o invisível. Mas as coisas todas já existem no invisível. Eu só preciso trazer para o visível. E isso é fantástico quando a gente tem esse entendimento, né? Que é a nossa fé. E eu até sublinhei aqui uma parte que eu sempre digo isso, ali do início. Depois que criou o ser humano, Deus nunca mais fez coisa alguma sem a participação do homem. Só que a gente precisa permitir que Deus nos use. Eu sempre digo que para ele nos usar, a gente precisa deixar que ele nos use. E para a gente deixar que a gente nos use, que ele nos use, a gente tem que usar essa parte invisível, que é a nossa fé. Ter essa fé, essa consciência, essa mente aberta de que tudo já existe, de que tudo que quisermos é possível, só que Deus faz tudo menos a nossa parte. Então a gente tem que fazer um movimento, que é este movimento que estamos convidando vocês a partir de hoje fazermos aqui. Ó, o Fábio trouxe ali, ó, Provérbios 18, 21. A morte e a vida está no poder da língua e aquele que a ama comerá os seus frutos, que é o que a Denise falou ali antes, né? E a gente tem que, sim, viver nesses 2 mundos, mas o mundo invisível é o mais importante. O resto já está disponível e vem pra gente desde que a gente... consequência, né? É consequência. É a consequência do planta, tu vai colher. Tu planta, tu cuida, tu vai colher. Se tu ir pro bem ou pro mal, né? E eu sempre digo, a conta sempre chega. A conta vai chegar de qualquer maneira. Quando a gente faz algo bom, a conta vai chegar. Do contrário, a conta também vai chegar. Se a gente faz o que precisa ser feito, a conta vai chegar. E se a gente não fizer, a conta também vai chegar. Que é a nossa falta de resultados, a nossa falta de realizações. E o sucesso é entender que existe um tempo para tudo acontecer. O sucesso é esse processo. É entender que todos os dias, que cada passo, que cada coisa que a gente faz é o sucesso, é os motivos que a gente tem para agradecer todos os dias. Aquele resultado que a gente vai colher é só mais um. Virão outros cada vez maiores. Então, ficar naquela ilusão e muitas vezes, até por isso que as pessoas criam ansiedade. Ansiedade, eu digo aqui do sentimento, ansiedade e até mesmo transtorno de ansiedade. Porque a pessoa fica esperando, olhando para o futuro ou até olhando para o passado, que não tem mais como mudar, olhando para o futuro, que para ela parece que não vai chegar, e esquece de viver o presente. Eu até diria que isso, um dos maiores insights aqui é que sucesso é estar no presente da própria vida, né? Sim. E uma questão importante também dessa questão, né, do visível e invisível, é também a questão da neutralidade. Ah, eu não vou fazer nada, eu estou de boa. Não, não existe. Ou você está de um lado ou você está de outro. Ou você está produzindo ou você está destruindo. Não existe neutralidade. Não dá pra e a maioria de nós não se percebe disso. Você acha que não está fazendo nada de errado, mas se você não está fazendo bem para si próprio em primeiro lugar, você está causando mal, com certeza. Não existe neutralidade, né? É verdade. Se deixar de lado, né? Não fazer nada por a gente é se deixar de lado. Isso nunca vai ser bom, né?
A gente é aquela pessoa que vai estar lá até o fim. Então, a gente tem que, sim, fazer o bem pra gente mesmo, né? E quem está aqui nos acompanhando, o que a gente vai direcionar e aconselhar que vocês façam toda quinta-feira é justamente isso. Fazer por vocês. Começando lá do lado invisível, né? Para trazer para o visível, o que já existe, mas a gente vai sempre estar reforçando aqui que existe um processo para cada coisa e que a gente tem que curtir esse processo, né? Quando a gente vai viajar, é tão bom passar olhando a paisagem e os nossos dias são exatamente essa paisagem. A gente tem que passar olhando, curtindo, agradecendo, para quando a gente chegar lá naquele lugar que a gente quer, a gente olhar para trás e pensar, nossa, valeu a pena. O Fábio trouxe ali. Deixar de limpar uma casa não garantirá que ela não ficará suja. Exatamente. Perfeito, Fábio. A gente tem que fazer todos os dias, né? Não tem como não. Seguindo aqui o livro, o autor traz, né? Todas as segundas-feiras eu faço uma palestra que atualmente chamamos de Congresso para o Sucesso. Nela, recebemos milhares de pessoas todas as semanas, com diversos problemas em busca de uma saída. Depois de algum tempo ouvindo as palestras e praticando o que ensinamos, elas voltam para contar suas histórias de superação e assim motivar outras pessoas. Normalmente, as histórias têm algumas semelhanças. Eram pessoas desacreditadas, infelizes e que acreditavam no fracasso que viviam. Então, elas começam a ouvir as histórias de superação de outras pessoas no congresso, despertando sua inteligência espiritual e pensam, se aconteceu com os outros, pode acontecer comigo também. Prestam atenção às palestras, entendem que precisam lutar contra os problemas, tornam-se conscientes de suas ações e reações. Em vez de crer no fracasso que vem, passam a crer na vitória que perseguem. Elas tiram a vitória de onde não havia saída. E por isso, tem uma história de superação real para contar, que ao ser resumida, o tempo é sempre muito curto para contar todos os detalhes, chega a parecer absurda. Como alguém que dormia na rua, em cima de um papelão, se transforma em empresário? Como quem morava em um barraco hoje tem uma mansão, carros na garagem e uma profissão digna? Antes mesmo que algo acontecesse, elas se transportaram para o mundo daqueles com que algo extraordinário aconteceu. Em sua mente. Já faziam parte do time dos vencedores. Em vez de pensarem, puxa, por que essas coisas não acontecem comigo? E se vitimizarem, que é uma atitude negativa, pensaram, se aconteceu com eles, vai acontecer comigo também. E é aquilo da gente parar de se vitimizar e olhar para o lado bom das coisas. Porque o nosso cérebro tem essa natureza de olhar para o lado negativo. Porque ele sempre está querendo nos proteger, economizar nossa energia, nos livrar de perigo. Quando a gente fortalece a nossa mente e a gente entende que essa vozinha negativa não pode nos comandar e olhar sim para o lado positivo. Quando a gente vê alguém tendo sucesso, ao invés de pensar, nossa, como é que aquela pessoa conseguiu? E olhar, nossa, se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. E admirar aquela pessoa e vibrar pela pessoa e ficar feliz pela pessoa. Porque tudo isso volta pra gente, né? Se inspirar naquela pessoa, né? Usar a história dela de inspiração. Não de, ai, como eu consigo? A gente se bota num buraco, se fecha quando a gente fala isso, né? Uhum. Naquele momento, passaram a esperar que aquilo acontecesse com elas. Ao agir seguindo as orientações que ouviam, mostraram que estavam crendo naquilo que esperavam. Ainda não viam nada acontecendo em sua vida, mas porque tinham convicção de que aconteceria
passaram a agir de acordo com a convicção que tinham. A vida mudou porque a mente mudou. Essa mudança também acontecerá com você ao colocar em prática todos os tons do sucesso, um por um. Não tenha pressa, apenas procure entender cada explicação. Se estiver aberto a entender e praticar, naturalmente os resultados aparecerão. Aqui, quando ele fala em tons do sucesso, o nome do livro é 50 Tons para o Sucesso. Cada capítulo é um tom, é um aprendizado. E nós vamos trazer aqui 50 semanas. Cada semana será um tom para o sucesso, que a gente vai compartilhar com vocês, trazer um direcionamento e atividades, ferramentas para vocês aplicarem no dia a dia de vocês, na vida de vocês, na realidade de vocês. E aqui o autor explica por que 50 tons. Cada capítulo é um tom. Cada tom representa um aspecto do sucesso. Assim como para colorir uma paisagem realista, um artista utiliza vários tons de diversas cores para alcançar o sucesso, é necessário observar vários aspectos diferentes. Um pouco desse, um pouco daquele, uma pincelada daquele outro. E você irá transformar sua vida em uma obra de arte. O número 50 remete a algo muito especial na Bíblia. Era o ano do jubileu. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos serás, e tornareis cada um a sua processão, e cada um a sua família. Você acredita que não é escravo, afinal de contas, recebe pelo seu trabalho, porém, qualquer coisa que roube de você o direito de viver a sua vida da melhor forma possível, o escraviza. Pode estar sendo escravizado pelo medo, pelas dívidas, pela ansiedade, pela depressão, pelo desânimo, pelo fracasso ou por qualquer outra situação da qual não consiga sair. Medite em cada um desses capítulos e pratique o que aprender. Estou convicto de que ao término desses 50 capítulos, você poderá comemorar o seu ano do jubileu, o ano da liberdade. E nosso convite é exatamente esse, que no final deste ano a gente possa comemorar o ano da liberdade, que 2025 seja um ano de muita realização. Então, nos acompanhem e muito mais do que nos acompanhar, apliquem o que a gente vai ensinar para vocês aqui. Esse livro ele é muito e prático, né? Prático. A gente vai ler o capítulo, a gente vai trazer insights e a gente vai aplicar. E por isso que a gente vai fazer uma vez por semana. Porque aí vocês terão uma semana para aplicar na vida de vocês e a gente passa para o próximo. Imaginem que lá no final do ano a gente vai ter dado 50 grandes passos para o sucesso dentro do nosso dia a dia. E isso é sucesso, esse caminho que a gente vai percorrer de crescimento. Não adianta a gente querer ler o livro num dia só e querer implementar tudo hoje. Não tem como. Por isso, a gente vai aqui fazer um processo, uma caminhada, todo mundo juntos. E o resultado é certo. Só não vai acontecer para quem não aplicar, né? Exatamente. Porque não adianta nada a gente ter o conhecimento, saber como que faz, mas não fazer. Não tem sentido, é a mesma coisa. Não adianta você ler o livro todo e não aplicar nada. É a mesma coisa que se você não tivesse lido o livro. E isso é para qualquer conhecimento, fazer um curso e não aplicar o que você aprendeu, né? Fazer uma faculdade e não trabalhar na área que você se formou, não faz sentido. Quem estuda muito e não aplica nada tem menos conhecimento de quem não estudou nada. Porque de nada adianta estudar e não aplicar. É muito melhor estudar pouco e aplicar aquele pouco, porque isso vai nos levar para o próximo nível,
do que querer estudar ou ler inúmeros livros. Então a gente vai durante o ano inteiro ficar com apenas um livro, mas é um livro que a gente vai aplicar e sim que vai fazer muita diferença, né, Denise? Exatamente. Eu até separei aqui algumas questões que a gente vai aprender no decorrer desse ano. Algumas delas. Como uma pessoa pode obter sucesso em todas as áreas da vida e ainda ajudar ou ensinar outras a obter também. E é justamente isso que a gente está falando, né? Porque quando a gente ensina, né, Letícia, você até comentou hoje, quando eu ensino, eu estou aprendendo. Então, sempre que eu tenho algo de novo que eu conheci, a melhor forma daquilo interiorizar em mim é ensinar. As lives que eu estou fazendo também no meu perfil, eu estou aprendendo ali a cada palavra. Por mais que eu já li o livro, eu aprendo sempre de novo. E muitas vezes a gente já ouviu isso, né? A melhor forma da gente aprender é ensinando. Isso a gente vai estar trabalhando juntos aqui. Outra coisa, vai entender que tudo na vida começa como uma decisão. Gente, se vocês conseguissem compreender a profundidade da decisão na nossa vida, é assim algo surreal. E por todos exemplo, os dias muitas pessoas toma muitas decisões, né? Sim, muitas pessoas que a gente atende, né, que tomam medicação para ansiedade, para depressão, eu sempre falo, decida que você não vai ser refém desse medicamento. Você tem que decidir que você não vai ser refém disso, que você não vai mais tomar isso, não é parar de uma hora para outra. Decido, eu não vou passar minha vida tomando medicação. Aí, como isso vai acontecer, é aos poucos. Mas o ponto principal é a decisão. E outro fato importante é na questão espiritual, também depende da nossa decisão. Eu decido deixar Deus agir na minha vida, porque Ele não é intruso, Ele não bate o pé na porta e entra. Ele espera a minha decisão, o meu convite. Então, tudo depende da nossa decisão. Eu decido que eu vou ter sucesso na minha vida em todas as áreas. Eu estou com um relacionamento com dificuldades, eu decido que o meu relacionamento vai dar certo. Eu decido que a minha profissão vai dar certo. Como? Eu não sei. É aquela história, eu dou o passo e Deus coloca o chão, né? Que você sempre fala. E aqui vem o que a gente falou lá no início sobre a ambição. Decida ter a ambição de ter mais intimidade com Deus, de ter um relacionamento saudável, de ter prosperidade em todas as áreas da tua vida. Decida, tenha a ambição de ter mais saúde, de cuidar melhor da tua saúde, do teu corpo. Decida melhorar na tua profissão, melhorar a tua vida financeira. Tenha essa ambição. Tenha uma ambição grande. Por quê? Porque a gente pode alcançar coisas grandes. E além de ter ambição, como a Denise falou, decida. Porque decidir é o primeiro passo. E o decidir, ambicionar algo grande não significa que vai acontecer do dia para a noite. Mas quando tu decide e entende que tu vai passar por um processo para chegar nesse grande que tu quer, e tu curte esse processo, que é o que a gente está falando aqui, né? Percorre esse processo todos os dias, vivendo aquele dia, vivendo o que aquele dia te trouxe para tu ir pro próximo, e pro próximo, e pro próximo, até esse resultado chegar. Quando esse resultado chegar, comemore, valide cada etapa que tu passou. E não pare ali. Queira mais. Decida ir um pouco adiante. O que a gente não pode é pular fases, né, Denise? Pular etapas. Não tem como pular etapas, né? E outra questão também que a gente, né, sempre comenta é que eu preciso estar preparado para receber aquilo que eu quero. Porque não adianta eu querer e não me preparar para receber aquilo.
E um exemplo, assim, que é muito nítido é as pessoas que ganham na loteria. Elas não estão preparadas para lidar ali com 1, 2, 3 milhões de uma pancada só. O que acontece? Acabam ficando mais pobres do que eram. Então, esse é um exemplo muito real. Né? Os processos Exatamente. vêm para... Não passaram pelo processo ali, né, do avanço, da conquista, da mudança de mentalidade, principalmente, né, porque tudo está aqui dentro, né? Só mais um ponto. Quem não sabe administrar 1.000 não vai saber administrar 1 milhão, né? Uhum. Isso é para tudo. A gente falou que o exemplo da Mega Sena, mas é para tudo. Como que você vai ter um grande sucesso profissional se você não é um profissional preparado para sustentar esse processo? É para tudo, né? Mais duas questões aqui que eu anotei. Vai entender que existe uma fonte idealizadora de tudo que funciona para alcançarmos o sucesso. Que ele já deixou claro aqui qual que é essa fonte, né? É espiritual. E também vai entender que muitas vezes a nossa mente é a nossa maior inimiga, porque tudo está dentro da nossa mente, né? Então tem aquela questão das duas vozezinhas que ficam ali, né? A do bem e a do mal. Qual que nós vamos ouvir? Qual que nós vamos alimentar, né? Então tudo isso a gente vai aprender nesse processo aqui desse 1 ano, porque o livro é bem extenso, né, Letícia? Mas vai valer muito a pena. E nós todos vamos estar aprendendo juntas. Isso que é maravilhoso, né? Quer comentar algo mais? Acho que tem mais alguma colocação para colocar sobre a introdução do livro? Eu só queria pontuar alguns tópicos, alguns dos tons, só para aguçar a curiosidade de vocês. Todos são então espera um pouquinho. Vamos deixá-las um pouquinho curiosas. Eu anotei aqui, para não esquecer, algumas novidades que a gente vai ter aqui no perfil. E aí depois tu conta para elas um pouquinho do que elas vão ter aqui nas próximas semanas, pode ser? Fechou. Primeiro, nós teremos uma novidade aqui no perfil, que é um novo terapeuta. Ele tá aí ainda, será o Fábio? Tá aí ainda, Fábio? Dá um oi se você tá aí, Fábio. Eu acho que ele não tá mais. Ele estava aqui até há pouco. Mas o Fábio tem agenda lotadíssima também, né, Fábio? Mas, enfim. Agora, além das 3 terapeutas que a gente já tinha aqui atendendo no perfil, que é eu, a Denise e a Kátia, nós temos também o Fábio. E isso é muito legal porque, às vezes, tem homens que talvez se sintam melhores sendo atendidos por outro homem. E a gente sentia falta disso. E a gente se conectou com o Fábio aí na nossa formação e a gente trouxe ele por quê? Porque a gente prefere ter aqui dentro poucos terapeutas, mas com os valores que a gente acredita, que a gente preza, né? Do que encher de terapeutas. Então, os terapeutas que estão aqui dentro são pessoas que a gente confia para cuidar muito bem de vocês. Então, a partir de agora, vocês têm mais um terapeuta aí para escolher ali atender vocês. Provavelmente o Fábio vai fazer alguma live nos próximos dias, né, Fábio? Para se apresentar para o pessoal. Ou vai vir ali nos stories para vocês conhecerem ele também. Mas já fiquem aqui sabendo que o Fábio agora faz parte aqui da nossa equipe. Sobre os projetos que a gente... para homens, né, Letícia? Porque às vezes uma mulher também se identifica mais com um homem e tá tudo bem, né? Por isso que tem opção aí, vocês podem escolher. E às vezes até eu falo que adolescentes, meninos às vezes, né? Sentem às vezes aquela falta de alguém ali do sexo masculino para conseguir se abrir. Então, a gente vê que vai ser de muitas possibilidades, né? Vai acrescentar
Até bastante aqui. as mulheres, né, que a gente já atendeu, podem estar agora indicando, né, o Fábio, porque às vezes eu já tive muitas pacientes, o meu marido precisa, mas ele é muito tímido, ele tem vergonha de tocar em certos assuntos com mulheres, e agora não tem desculpa, né, porque agora tem um homem aí. Sabe que quando deu o período das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, a gente fez um atendimento voluntário, né? Vários terapeutas se juntaram porque as pessoas estavam precisando, e os homens têm muita dificuldade de se abrir. E homens se abrir para mulher é mais difícil. É da natureza deles já ter essa dificuldade ali de se mostrar sensível, né? E para uma mulher, eu acho que para eles fica muito mais difícil. Tem homens que conseguem? Tem. A gente também já atendeu vários homens, né, Denise? Sim. Mas para os que têm essa dificuldade, agora temos o Fábio aqui também. Exatamente. Sobre os projetos que a gente tem, teremos muitos, mas os principais e que já estão acontecendo, então, todos os dias, bem cedinho, eu trago aqui os nossos 40 dias de autocura. A gente está hoje no 9º dia, amanhã é o 10º, são 4 fases, fase 1, 2, 3 e 4, onde eu estou trabalhando ali a libertação, né, da mente, do físico, do espiritual. Está sendo muito bom, estou recebendo bastante feedbacks positivos, e 5 minutinhos ali que você para ouvir, para internalizar aquelas palavras, para se autocurar. Porque é a gente, né? É a gente que faz o processo. Então, quando a gente se abre para receber essa autocura, para ouvir aquelas palavras, para parar aquele minuto para cuidar de si, é o que faz a diferença, é o que faz o processo acontecer. Quem ainda não está acompanhando, todos os dias ficaram gravados. No primeiro dia, eu fiz lá a introdução, eu expliquei todo o processo e já fiz o dia 1. Esse é um pouquinho mais demorado, acho que deu ali uns 15, 20 minutos. Mas todos os dias é ali, 5 minutinhos, que vão fazer toda a diferença, com certeza, nesses 40 dias para vocês. E aí seguimos com as nossas lives aqui, do nosso processo, que vai ser os 50 tons para o sucesso, toda quinta. Dia ou outro que tem algum feriado, alguma coisa específica, se a gente for trocar o dia, a gente avisa. Mas, basicamente, vai ser sempre na quinta, meio-dia, né, Denise? Exatamente, isso aí. E também, eu tô lá no meu perfil, todos os dias, também compartilhando lá um assunto que é bem interessante, que é põe a ordem no seu mundo interior. Tudo a ver, né? Sim. Tudo a ver. E a gente traz ali histórias reais, né, que aconteceram, ou por falta dessa ordem, ou as que tiveram essa ordem, e qual é a diferença na história de suas vidas, inclusive de personagens bíblicos, né? A diferença que teve, né? Quando estavam com o mundo interior em ordem, receberam um chamado de Deus, mas fracassaram. E aqueles que não, quer dizer, o contrário, né? Os que estavam com o mundo interior em ordem receberam um chamado e obtiveram êxito. E aqueles que receberam um chamado, porém não estavam com o mundo interior em ordem e fracassaram. Então, assim, está sendo bem, bem interessante. É um pouquinho mais longa as lives, né? Porque eu sempre quero fechar ali o assunto. Então, é em torno de 30, 40 minutos, mas também fica gravada, a pessoa pode assistir depois com o tempo. E sempre no final tem um questionário, né? De cada parte ali, a gente interiorizar, né? Se aprofundar mais naquele assunto, mas daí para a nossa própria vida, né? Na nossa reflexão, se olhar como que está o nosso mundo interior, né? Então, está sendo bem interessante também. E daí? Essas lives que a estão trazendo lá, aquelas questões que ela traz no final são muito importantes. Vocês pararem e realmente responder, olhar para a própria vida. É como a gente falou aqui desse que a gente vai fazer aqui. Cada quinta-feira vai trazer um ensinamento
para a gente aplicar na nossa vida. Os questionários que a Denise traz lá também é para responder, olhar para a sua vida e fazer essa análise, né? Porque a gente sempre pode melhorar. E às vezes a gente está ali com uma dificuldade porque a gente não está parando para analisar e pensar. Essas perguntas vêm para isso, para despertar esse olhar para a solução, né, Denise? Às vezes a gente fica ali tão preso no problema que não consegue ver que tem uma solução. E tudo tem uma solução. E aquela frase, né? O que não tem remédio, remediado está. Se não tem solução, seguimos. Não dá para resolver, vamos viver outras coisas. Não ficar preso no problema. Mas quase tudo tem solução. Só que a gente precisa parar, respirar, olhar para dentro para resolver e seguir em frente, né, Denise? Exatamente. E até hoje eu recebi aqueles videozinhos que o povo fica compartilhando e eu fiquei assim impressionada. Era um vídeo de um cachorrinho eu não sei o que era, parecia uma poça d'água assim, mas tipo uma piscininha, meia com as laterais assim bem não era retinho, né? Então ele estava ali, mas assim, afundado só as patinhas. E ele ia para subir e ele resbalava. Aí ele tentava e resbalava. Aí ele tentava do outro lado e resbalava. E assim ele tentou várias vezes. Aí ele parou. Gente, eu fiquei impressionada com a inteligência daquele bichinho. Ele parou no meio da poça ali. Ele olhou para todos os lados. E de repente ele começou a dar ré. E ele saiu de ré. Porque as patinhas deles, eu acho que é diferente, né? Para frente resbala, para trás, tipo, gruda assim. E ele saiu de boa. Eu falei, cara, olha a gente na vida. Às vezes você tá ali dando a cara no muro, é só dar o ré. Eu fiquei, assim, muito impressionada com aquele vídeo, sabe? É muito real. É um cachorro, um bicho, que teve essa sabedoria, né? Imagina a sabedoria que nós não temos. Ele parou a gente para olhar para a vida, né? E quantas vezes nós não temos essa atitude de parar, vamos parar aqui, para de dar com a cara no muro, vamos olhar qual que é a outra opção que eu tenho, né? E esses questionamentos, muitas vezes, é esse momento de você parar e olhar e seguir uma outra direção, né? Então, está sendo, assim, bem, bem extraordinário. Agora, conta para nós um pouquinho do que a gente vai ter nas próximas semanas. Então, como são 50 capítulos, né? Serão 50 lives, cada live um tema diferente, cada live vai trazer um insight diferente para a gente agir de uma forma diferente. Eu sublinhei só alguns aqui, porque para falar os 50 é muito. Mas olha só, um dos tons, né? Ninguém anda para frente olhando para trás. Ou seja, que passou, passou. Aquilo que a Letícia mencionou antes, né? Quantas vezes nós estamos vivendo hoje, mas de acordo com o que aconteceu lá no passado. Isso é muito forte. Outro tom, sucesso é ilimitado. Ou seja, para cima não tem limites. Não tem, simplesmente não tem limites. Outro tom, saiba onde quer chegar. Aqui cabe bem aquele ditado, né, que fala assim, quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar tá bom. Então a gente precisa ter um norte, um foco, um rumo para seguir e seguir de passinho em passinho, mas seguir para uma direção, né? Achei muito importante também esse aqui. Saiba onde quer chegar. O outro tom, o poder da revolta consciente. É se revoltar conscientemente da situação. Caramba, eu não estou bem aqui. Eu não estou feliz com essa situação, com a vida que eu estou levando, com o relacionamento que eu estou levando, com a profissão que eu estou exercendo, com o dinheiro que eu estou ganhando. Eu estou revoltada. E essa revolta te faz dar um basta nisso. A partir de agora vai ser diferente. O ano que vem não vai ser igual esse ano. Então, essa revolta a gente tem que ter, mas é com a gente mesmo.
Não é se revoltar com o outro, porque culpa sua, por quê? Não, é olhar sempre pra gente, né? Essas semanas aqui vai ser todinhas, olhar pra gente, olhar pra dentro, pra nossa vida, o que eu tô fazendo, o que eu quero, né? Sim, outro tom também que é bem interessante, nem sorte, nem perfeição. Ou seja, não ficar esperando que algo caia do céu e nem só fazer quando você tiver certeza que aquilo vai dar certo. Porque a gente não sabe fazer nada pela primeira vez perfeito. Eu preciso ir fazendo para ir me aperfeiçoando. É muito forte isso aqui. Perfeito, né? A gente pode ser excelente, mas perfeito nem existe. Só Deus é perfeito, né? Mas a gente pode buscar ser excelente. O que é ser excelente? Sempre que eu me desafio a ser um pouco melhor que eu estou sendo excelente. Então, buscar a perfeição é algo que a gente nunca vai conseguir encontrar porque ela não existe. E a questão da comparação, né, Letícia? Se comparar comigo de ontem. Eu não posso me comparar com a Letícia. Eu não vivi a vida dela. Eu não passei pelo que ela passou. Agora, eu me comparar com o que eu fui ontem, com o que eu fui o ano passado, aí sim, né? Então, essa questão da comparação é muito forte também. Outro tom, sentimentos não são bons guias. Eu ouço muitas pessoas falar assim, mas eu não estou sentindo de fazer isso. Os nossos sentimentos, eles são traiçoeiros muitas vezes. A gente não pode se basear em nossos sentimentos, né? Se a gente for fazer algo novo, a gente vai ter medo. E aí, se guiar por esse sentimento, por exemplo, é dar um tiro no pé. Porque para mim melhorar, eu tenho que fazer algo diferente. Algo diferente vai me trazer medo. Ter coragem em enfrentar esse medo é o que vai me fazer ir adiante, né? Só mais dois para finalizar, porque assim, todos são muito interessantes, muito especiais. Mais um aqui que a gente já comentou, observe suas palavras, né? Que a gente falou do poder que tem nossas palavras, e a própria Bíblia diz, né, que a nossa palavra tem poder de amaldiçoar ou de abençoar. E eu posso fazer isso tanto para alguém quanto para mim mesmo, né? Quando eu me acho incapaz, me acho insuficiente, fico me vitimizando, eu estou me amaldiçoando. E isso vai ter diálogo interno, né? Que a gente faz com a gente mesmo. Eu sempre digo, tem coisas que a gente fala pra gente mesma que a gente jamais falaria para alguém. E a última pessoa que a gente teria que falar isso era pra gente mesmo. Aquele diálogo interno cruel mesmo, né? A gente tem que aprender a mudar isso. E por fim, também sobre a gratidão, né? A importância de sermos gratos. É aquilo também que a gente já comentou, de agradecer pelo processo, agradecer todos os dias, agradecer por ter aberto os olhos de manhã e acordado. Porque imagina, você já parou para pensar que quando você dorme, você não tem controle de nada? Você não tem noção de nada? É como se a gente estivesse morto. Então, a gente pode... É como se a gente ressuscitasse todos os dias. Deus nos dá todo dia um novo dia. Só isso, se não acontecesse mais nada no nosso dia, já seria suficiente para a gente ser grato. Mas nós temos a tendência da ingratidão, né? Mas, enfim, a gente vai aprender tudo isso durante essas lives e eu tenho certeza que vai ser espetacular. Tanto para nós, quanto para quem vai nos acompanhar. Isso aí. Já está. Então fica o convite aqui, né, Denise, para todos acompanhar as próximas semanas. Todas as quintas, ao meio-dia, nós vamos estar aqui trazendo o nosso melhor e esperando por vocês. É isso aí. Gente, a gente quer agradecer, né, pela atenção de todos e agradecer antecipadamente o acompanhamento de vocês, que a gente tem certeza que vocês vão estar acompanhando. Quem não pode ao vivo vai ficar gravado, então não perca,
Vai ter sempre um intervalo de uma semana, então não tem desculpa, não tive tempo de assistir. Vai ter tempo de assistir, a gente vai tentar também fazer as lives, né, bem rápidas. Hoje que foi a introdução, um pouquinho mais demorado, mas a gente vai em cada live se ater ao assunto do tema ali do dia, e eu tenho certeza que vai ser transformador. Pode ir, por mim, pode finalizar. Finalizamos, então. Chegou uma entrega aqui, a cachorrada fica bem louquinha, ainda bem que foi bem no finalzinho da live. Eu vou ali já receber. Mas nós vamos, então, esperar todo mundo aqui e as lives vão ficar gravadas. Mas a energia aqui do ao vivo é diferente. Então, a gente espera que vocês estejam aqui com a gente nas próximas quinta ao meio-dia. É isso aí. Deus abençoe a todos e tenham um excelente final de semana.